Olá, galera do primeiro ano, espero que todas e todos estejam bem. Hoje a gente dá prosseguimento ao capítulo 4, Socialização e Controle Social, a parte 3. Tudo bem? Vou diminuir aqui a minha câmera para que a gente possa passar os nossos slides. Seguimos com a imagem O Mágico, de Beatriz Milhazes, ilustrando aqui o nosso slide. Vocês se sentem, gente, controlados em alguma medida, controlados e controladas socialmente? Então, há mecanismos através dos quais se garante conformidade à ordem social. Então, a sociedade ela tem uma ordem social que constitui o que chamamos de controle social. Toda vez a gente já vem discutindo isso, né, desde o começo do bimestre, que toda vez que a gente rompe uma norma, se desvia de uma norma, há algum tipo de sanção, não é? Algum tipo de chamada de atenção, que pode ser por forma de piadas, não é? Ou até mesmo por prisões, não é isso? Por rompimentos com a lógica criminal, então você acabar irrompendo nessa questão. Então, há um controle social que nos mantém, né, de uma forma maior ou menor, controlados. Então, há duas perspectivas de análise sobre o controle social. Aqui nós temos uma charge mostrando uma pessoa nos controlando, né? Muitas pessoas lendo aqui os jornais e como se a narrativa que tivesse prevista nesses jornais ela fosse de alguma forma algo que nos controlasse, né? Nos mantivesse dóceis, como diria Michel Foucault. Então, a visão funcionalista, aquela que vocês já conhecem bem, não é? Da sociedade como um organismo, onde as diferentes partes se relacionam harmonicamente, onde há uma harmonia nessa ordem social, né? Que acredita-se que o controle deva ser exercido para a manutenção da ordem social. Então, a ordem social como sendo algo desejável, esse controle como sendo algo desejável, e nós temos a visão do conflito, né, que percebe o controle social como uma forma de poder que repercute as contradições e os conflitos da sociedade. Né? Esse conflito ele é como se fosse próprio da sociedade. Tá? Controle social e ideologia estão estreitamente ligados nessa visão do conflito. Por quê? Porque na medida em que fazem com que a visão do mundo de um grupo particular se transforme em padrão a ser seguido por toda a sociedade. Então, há uma ideologia, um padrão que muitas vezes é oriundo, não é, daquela classe social que detém o poder econômico e de uma certa maneira, esse padrão ele é colocado para toda a sociedade. Então, há conflitos nesse sentido, não é? Então, mecanismos de controle social são todos os elementos sociais que fixam padrões de conduta a fim de conduzir as ações individuais para limites previsíveis. Então, para a ordem social é importante que a gente seja previsível, que nós caminhemos, que nós nos movimentemos dentro de uma lógica bem definida, tá? Com limites bem definidos, com limites previsíveis. Quando a gente escapa desse limite, há alguma sanção, há alguma coerção, certo? Os mecanismos de controle social eles podem ser legais. Quando a gente fala em legal, tem a ver com lei, tá certo, gente? Quando são organizados por leis, normas e outras formas de expressão legal. Então, o que está previsto em lei. Ou sociais, que é aquilo que é construído socialmente. As leis também são construídas socialmente, mas o que a gente chama de social não está expresso nas leis. Tá? Quando existe apenas como uma norma social coletiva, quando o coletivo define aquilo que é padrão para a sociedade, sem uma previsão legal, sem estar na lei, tá certo? Então, existem essas duas formas de controle social, esses dois mecanismos, os legais e os sociais. E aí vocês têm essa imagem, né, da televisão conduzindo essa pessoa, né? Como se a narrativa da televisão ela fosse um artifício para nos manter dóceis, né? Para nos manter controlados, digamos assim. Os agentes de controle são os mesmos que realizam a nossa socialização dos indivíduos, que a gente já tem visto nas aulas anteriores, não é? Viver em sociedade, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já começa o processo de socialização. Então, o controle que é previsto pela sociedade está presente na família, na escola, na religião, no Estado e nos meios de comunicação de massa. E aí, extrapolando, nós temos também aqui as novas redes sociais, que não são mais tão novas assim, não é isso? Então, os agentes de controle são os mesmos de socialização. E aí eu tenho essa charge da Mafalda apontando para um cacetete de um policial, dizendo que esta é a borracha de apagar ideologias, né? Porque a gente está falando agora do aparelho repressivo de Estado. O aparelho repressivo de Estado ele está encarnado, não é,
nessas instituições, como a polícia, como o exército, tá certo? Por isso que a Mafalda coloca essa borracha como uma borracha de apagar ideologias. E aí nós temos aqui o exemplo, não é, de um soldado segurando um fuzil e do outro lado manifestantes. Não é? Então, essa seria uma forma de repressão do Estado, né? Essa mais evidente, de uma violência estatal, né? Mas nós temos também, segundo esse autor que a gente está trabalhando aqui, que é o Louis Althusser, tá? Esse filósofo francês, que também nós somos controlados pelas diversas redes que a gente ocupa, né? Então, trazendo a tecnologia atual. Aí tem aqui o exemplo do YouTube, né? Do Yahoo, do Instagram, né? O Twitter, Facebook e outras redes sociais, né? Como se fossem aparelhos ideológicos de Estado, que não exercesse a violência diretamente, repressivo diretamente, mas por meio de sua narrativa, não é? Por meio de sua construção social, nós estaremos submetidos a ele em alguma medida, nos mantendo controlados. E aí tem essa imagem aqui da escola, não é? Para esse autor, a escola ela pode ser um aparelho ideológico de Estado. A escola ela pode nos manter dóceis, ela pode nos manter controlados. E aí é uma reflexão que a gente faz com vocês. Se nós estivéssemos presencialmente, nós faríamos essa provocação, não é? Se a escola ela realmente ela é esse aparelho ideológico de Estado. Então, aqui nessa imagem vocês têm uma menininha querendo olhar na janela, a janela colorida, não é? Com outras questões, e os meninos aí tapando aqui a visão lateral, fazendo testes numa imagem preto e branco, né? E o professor dizendo: se afasta da janela, você não vai querer ficar para trás, certo? Então, para Louis Althusser, esse aparelho ideológico de Estado, a escola é um dos representantes, tá? E aqui nós temos ele trazendo os conceitos, os dois conceitos que a gente trouxe, que são os aparelhos repressivos de Estado, compreende o conjunto dos órgãos e instituições que estabelecem o controle social, esses mais evidentes, por meio da repressão ou da possibilidade de realizada, como as Forças Armadas, a polícia e o sistema judiciário, quem detém o poder de polícia. E, por outro lado, nós temos também os aparelhos ideológicos de Estado, que são as instituições que estabelecem o controle social, pela difusão de determinadas ideologias e atendem aos interesses daquele que detém o poder. Então, por meio de ideologias, não é? A mídia, alguns filmes, não é? A escola. Então, esses são elementos importantes para a gente estar tratando aqui. Tá bom? Vamos adiante. Mesmo com esses fogos aí, a gente segue adiante, não vamos parar. Tá? E aí, Carlos Nelson Coutinho, ele traz uma outra reflexão, porque para Althusser, o indivíduo ele fica um pouquinho mais passivo, né? Ele, nesse controle que é exercido, nesses mecanismos que são exercidos de controle, os indivíduos eles ficam mais passivos. Para Coutinho, não. Ele acha que o indivíduo, por meio da história, né, tem mostrado que ele pode intervir nessa sociedade, tá certo? Então, o cientista político Carlos Nelson Coutinho ele critica o Althusser nesse sentido. Por ele, nas palavras do Coutinho, esquecer da história e por seu entendimento das estruturas como elemento absoluto da formação social. Então, em sua crítica, né, o Coutinho, brasileiro, ele denuncia o abandono da discussão sobre o papel dos indivíduos na história. Então, os indivíduos eles não são tão passivos assim, como Louis Althusser propõe, né, e tem a capacidade de transformar a realidade. Tá? Segundo Coutinho, a escola, esse espaço que a gente está, por exemplo, ele não é apenas agente de controle social. Ela pode também questionar a ordem estabelecida. Então, ela não é só um aparelho ideológico, repressor, não é? Mas a escola também pode ser algo que cria, né, que transforma a sociedade, segundo Carlos Nelson Coutinho. E aí nós temos aqui Michel Foucault, esse francês, que vai falar das instituições disciplinares. Inclusive, a escola, para ele, é uma instituição disciplinar e hierárquica. Tá? O Foucault ele vê as sociedades modernas e suas instituições como disciplinares e hierárquicas, dotadas de uma tecnologia política, né, que visa controlar os corpos, tornar nossos corpos disciplinados, nossos corpos dóceis, e controlar o espaço, o tempo e as informações. Então, para Foucault, né, a escola seria esse espaço de controlar os corpos. Por isso que nós estamos numa sala com as cadeiras uma na frente das outras, esquadrinhada, né, que a gente precisa manter ali uma postura, tá certo? Então, para esse autor, as sociedades disciplinares, né, eles estruturam modelos de controle social que articulam diferentes técnicas de segregação, tá? Monitoramento e vigilância, as quais
perpassam a vida social por meio de uma cadeia hierárquica oriunda de um poder central. Então, Foucault ele vai tratar desse tema. E aí nós temos aqui, né, para além da repressão, né, seja ela por meio das Forças Armadas ou ideológica, nós temos aqui as rádios comunitárias que produzem um conteúdo que é diferente da ideologia dominante, ou mesmo o Facebook ou o Instagram, que nós temos aí vários perfis que vão de encontro a essa lógica ideológica da elite, né, das classes dominantes. Tá certo? Então percebe-se que, paralelamente à influência dos meios de comunicação sobre a sociedade, né, surgem também novos modos de utilização das tecnologias da informação. Então, a gente utiliza a TV comunitária, a rádio comunitária, né, os perfis no Instagram, no Facebook, no Twitter, para também questionar essa lógica e gerar um conteúdo que seja distinto, tá? Voltados para a produção de visões e comportamentos alternativos, alternativos em relação ao padrão social. Um exemplo são as rádios, as TVs comunitárias, que usam essas técnicas empregadas na produção de filmes e novelas para apresentar uma interpretação distinta das difundidas pela indústria cultural, tá? Ressignificando-as ao valorizar aspectos ignorados pelas grandes empresas de comunicação. Então, geralmente, né, esses grupos, essas TVs, essas rádios comunitárias, elas conseguem singularizar, trazer elementos que não estão presentes na grande mídia, tá certo? E aí nós trazemos o exemplo das redes sociais, a gente já vem discutindo isso, não é? no decorrer do capítulo, a força das redes sociais nesse processo de socialização e agora de controle social, que é a temática que a gente está discutindo aqui, né? Que apesar de ainda ter um alcance limitado, né? Nem todo mundo tem acesso a esses espaços, né? Que por vezes ele é marcado pelo consumismo, né? E pelo individualismo, essas redes se tornaram instrumentos importantes na produção de novos significados. Tá? Então, a rede em si, ela não é ruim nem é boa, depende da forma que a gente utiliza essa rede. Tá? E novas formas de comportamento que se diferenciam dos padrões estabelecidos pelas classes sociais dominantes. Tá certo? Então, a gente pode utilizar sim essa rede, né, de forma distinta do padrão social coletivamente construído. Tá? Então, a gente finaliza essa aula, né, tratando de controle social. Espero que vocês leiam o capítulo, né, que mantenham os cuidados, tá? E que a gente possa se encontrar o mais brevemente possível. Tá? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.